Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Hoje nós vamos dar início ao último título do Código Penal, que é o título 12 dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Para isso, vamos avaliar o capítulo 1 dos crimes contra a soberania nacional, mais precisamente o atentado à soberania, do artigo 359-I, e também o atentado à integridade nacional, do artigo 359-J. Bem, pessoal, vale destacar que não existia esse título 12, não é? Ele foi criado pela Lei 14.197 de 2021, é bastante recente, né? E extinguindo leis anteriores que tratavam esparsamente da questão da soberania nacional. Bem, vamos à redação dos artigos. Atentado à soberania nacional, artigo 359-I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Pena reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 1º, aumenta-se a pena de metade até o dobro, se declarada guerra em decorrência das condutas previstas no caput deste artigo. Parágrafo 2º, se o agente participa de operação bélica com o fim de submeter o território nacional a partir dele ao domínio ou à soberania de outro país, pena reclusão de 4 a 12 anos. Atentado à integridade nacional, artigo 359-J. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Pena, reclusão de 2 a 6 anos, além da pena correspondente à violência. Bem, pessoal, então, primeiramente, o atentado à soberania, não é? Então, negociar é ter tratativas, não se fala em termos financeiros, não se fala qual seria o interesse dessa negociação, mas, enfim, é estabelecer tratativas, conversar, fazer reuniões, não é? Isso é negociar com, olha só, o governo estrangeiro. Não precisa ser um governo estrangeiro, pode ser um grupo estrangeiro, terrorista ou não terrorista, ou seus agentes, não precisa nem ser o grupo, mas conversou com alguns dos seus agentes, não com um agente, mas com mais de um agente, já estaria inserido aí. Mas tem uma finalidade específica, um dolo específico, que seria o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país, ou para que invadam o nosso país, né? O que seriam atos típicos de guerra, né? Essas declarações, né? Especificamente tratado no campo internacional, né? Assim concebido pela ONU, né? O que seriam atos típicos de guerra, tá certo? Bastante específico, ou ali, bem objetivamente, para invadir o país, ou para, então, criar um ambiente de guerra. A pena é até 8 anos, é uma pena alta, né? Mas ainda pode ser maior, de acordo com o parágrafo 2º. Bem, mas antes do parágrafo 2º tem o parágrafo 1º do 359-I, né, que a pena aumenta da metade até o dobro, pode dobrar, né, a pena pode chegar a 16, se efetivamente for declarada guerra, né, em decorrência dessas condutas, dessa negociação. É interessante que a lei não fala declare guerra de quem, né, se é o Brasil contra um país estrangeiro ou se é do país estrangeiro contra o Brasil.
não é? Mas, de qualquer forma, se estabelecer diante dessa negociação uma guerra, estabeleceu-se uma guerra, aí a pena é maior, pode até dobrar, que é o parágrafo 1º. Já no parágrafo 2º, se o agente, além de negociar, ele participa ali de uma operação bélica, né, contra o território nacional, né, que diz respeito ali ao domínio ou à soberania por outro país, a pena então vai ser de 4 a 12 anos. 4 a 12. Já no que diz respeito ao atentado à integridade nacional, evita o separatismo, né? Sempre tivemos aí correntes separatistas, né? de estados independentes. Se determinado estado fosse um país, seria evoluído, seria de primeiro mundo. Então, para manter a unidade, aquele que praticar atenção, não é qualquer política, não é campanha, é praticar violência ou grave ameaça, hein? Tem que ter, o modus operandi aqui é violência ou grave ameaça, não é fazer campanha para se separar, não. É praticar violência ou grave ameaça para, então, a finalidade de separar parte do território nacional e constituir um país independente. Aí entra no crime do artigo 359J, mas desde que tenha violência ou grave ameaça, é muito importante de se considerar isso. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!